pai da levita Nicole, sogro do cooperador Wendel, esse homem de Deus, que estará ministrando aqui uma lição poderosa aos nossos corações nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Eu também estou muito alegre com a tua presença. Como é bom estar na casa do Senhor para aprender mais da sua palavra. Hoje a lição de número 18. E eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lição de número 18, que tem como título A Possibilidade de Termos uma Vida Santa. Já está ali no telão. A possibilidade de termos uma vida santa. Vamos ler comigo o título dessa noite? Vamos lá? Lição número 18, o título, juntamente com toda a igreja. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa lição. Vamos para o texto áureo, juntamente com toda a igreja. Vamos lá? Mas glória a Deus. Nós temos que dar uma pausazinha nesse versículo, porque esse texto áureo é o nosso versículo-chave para o nosso ensino nessa noite. Nós podemos ver que Pedro, o discípulo escolhido do nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que se tornou um pregador da palavra, um escritor. Então nós podemos ver que na leitura bíblica em classe, o apóstolo Pedro, ele exorta o teu povo. Ele exorta o povo de Deus, logo após a sua conversão. Então nós podemos ver que aqui no texto áureo fala assim, mas, aí tem uma vírgula. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo, também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, nesse sermão, o apóstolo Pedro fala assim para os irmãos convertidos naquele tempo, fala assim, olha, vós já tem os vossos lombos cingidos do vosso entendimento. E ele continua dizendo, olha, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E ele continua falando, olha, vocês são filhos obedientes. E continua dizendo, ó, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele fala assim, ó, antes de vocês conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente vós eram ignorantes, porque vocês não conheciam a palavra. Vocês já não tinham entendimento da palavra. E ele fala assim, ó, hoje você já tem entendimento. Hoje vós já tem sabedoria. E ele fala assim, ó, como é santo aquele que vos chamou. E Pedro fala assim, olha, quem te chamou não foi um qualquer. Não foi um do mundo. Quem te chamou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é santo, aquele que
irrepreensível, aquele que não erra, que não falha, porque ele é vindo de Deus. E aí ele continua falando assim, ó, sede vós também santo em toda a vossa maneira de ser. Pedro fala assim, olha, seja igual Jesus, seja igual o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vos escolheu, porque ele é santo, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, o apóstolo Pedro exorta o povo de Deus logo após a sua conversão. Então, o apóstolo Pedro alerta o teu povo à santidade, o povo de Deus à santidade, a ser santo como Jesus é santo. Vamos prosseguir? Verdade prática? Todos em 1, 2, 3. Cremos. Glória a Deus. Então aqui, cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa, irrepreensível, por obra do Espírito Santo, porque Ele é que nos capacita a viver como fiéis testemunha de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos essa necessidade e há uma possibilidade de viver em santidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Leitura bíblica em classe, já foi lida nessa noite. Os objetivos da lição, vamos todos comigo? Conceituar, mostrar, apontar. Então nós vamos nos deter no terceiro tópico, que é para apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. A possibilidade de termos uma vida santa. Primeiro subtópico, a santificação posicional. Eu quero convidar aqui o nosso presbítero Josué para estar ali no primeiro subtópico. Passa o microfone para ele ali, meu querido. Vamos fazer uma aula participativa nessa noite. Glória a Deus. Vamos estar lendo o primeiro subtópico, que diz assim, a santificação posicional. É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos, e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes nas suas epístolas. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus, mas ela é obra do Deus Trino e Uno por ocasião da convenção do pecador a Cristo. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Josué. Então, no primeiro subtópico do tópico 3, onde fala sobre a santificação posicional. Quando é que ocorre essa santificação posicional? Então, nós podemos ver aqui que ocorre no início da vida cristã. Ela ocorre quando nós aceitamos o nosso Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, esse momento
da santificação posicional é quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o nosso Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando ocorre essa santificação posicional, o Espírito Santo realiza 3 obras. Quais são essas obras? A justificação, regeneração e santificação. Por que realiza as 3 obras? Realiza na vida do pecador que se arrepende. Então essas obras se realizam quando o pecador se arrepende e aceita Jesus Cristo pela sua primeira vez. Então, a partir do momento que o pecador levanta a tua mão, certamente ele é justificado. Então, quando o pecador levanta a tua mão, ele é justificado. Por que ele é justificado? Porque o Espírito de Deus passa a fazer parte da vida daquela pessoa. Santificado, justificado e regenerado. Regenerado por quê? Porque ele passa a ser uma nova criatura. Então, a partir do momento que essa santificação posicional, que é o primeiro aspecto da santificação, que é também chamado de santificação passada ou instantânea. Certamente, quando o pecador levanta a mão, ele é liberto automaticamente, meus irmãos. Eu lembro bem da minha conversão, quando eu levantei a minha mão e aceitei o meu Jesus como meu Senhor da minha vida. Meus irmãos, eu era um alcoólatra. Eu bebi durante 20 anos. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, Ele me libertou e eu nunca mais coloquei um copo de bebida em minha boca. Então, quando nós levantamos a nossa mão, Jesus nos justifica e nos transforma, nos regenera e nos santifica. Mas a santificação já é diferente. A santificação é dia após dia. Depende da nossa entrega, a nossa busca ao nosso Senhor Jesus. Lembra que eu falei da regeneração? Da água e do Espírito? Então, quando o Espírito de Deus toma posse da vida daquela pessoa, o que é que faz? O Espírito Santo começa a nos purificar, nos lavar das nossas iniquidades. Mas para que o Espírito Santo comece a nos lavar, nos purificar, esta água da regeneração tem que estar em movimento. Porque uma água parada dentro de uma pessoa morta espiritualmente, ela cria o que? Sujeira. Mas quando ela começa a movimentar, certamente o Espírito Santo começa a te limpar, te purificar dos nossos erros. Mas isso é através de quê? Da santificação, que é dia após dia. Então aquela água que estava no nosso interior, aquela água que estava parada, que ela cria sujeira, o Espírito Santo começa a nos limpar, começa a purificar aquela alma que estava no pecado. Então essas 3 obras é quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. É posicional por quê? Porque acontece uma mudança no ser humano. Então é quando nós mudamos de vida, quando nós tomamos uma posição diante do nosso Senhor e diante do povo, renunciando às coisas deste mundo. Então, quando nós mudamos como ser humano de pecador para santificado em Cristo. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, nós passamos de pecador para santificados em Cristo, meus irmãos.
Então, é a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como o Senhor e Salvador pessoal. Então, a partir do momento que nós tomamos essa posição, nós passamos a ser pertencente à família de Jesus. Continuando, é a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como o Senhor e Salvador pessoal. Essa santificação é instantânea, é quando nós somos libertos, quando nós somos restaurados. Então, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Então, meus irmãos, a santificação é progressiva em nossas vidas, através da busca, da entrega, da adoração, da renúncia. Então, todos nós, salvos em Jesus, somos santos, e é assim que somos conhecidos no Novo Testamento. E é desta maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes nas suas epístolas. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus, mas ela é obra do Deus Trino e Uno, por ocasião da conversão do pecador em Cristo. Então, quando nós santificamos, olha para você ver, os olhos, o que fala Atos 26, 18? Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, quando nós tomamos essa posição, essa santificação posicional, nós saímos da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, há uma transformação aí, meus irmãos, imediata, instantânea. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados. Olha o que fala a palavra. Então, por meio da fé daqueles que eram perdidos, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, outrora nós vivíamos em pecado, mas hoje nós já fomos escolhidos e fazemos parte do povo de Deus. Lembra de Ananias? Quando Jesus falou assim: Ananias, vai lá em Damasco. Lá tem um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso. Ele está cego. Vai lá, ora por ele, para que ele seja curado. E olha o que Ananias falou: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Então nós podemos ver que, olha o exemplo que Paulo deu quando ele decidiu tomar uma posição diante de Deus. Ele foi liberto, ele foi salvo, ele foi perdoado dos seus pecados. Então, meus irmãos, quando nós lemos aqui, nós podemos ver que Deus dá oportunidade para todos para ser salvos. Todos aqueles que estão em pecado, o nosso Senhor sempre dá oportunidade. Lembra de Pedro, que viajava por toda parte, um dia foi visitar o povo de Deus, que morava na cidade de Lida. O que Pedro encontrou ali? Encontrou um homem chamado Enéas, que era paralítico, e fazia 8 anos que não saía da cama. E Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Olha o que ele fala. Não falou assim: olha, levanta e seja curado. Pedro falou assim: Enéas, Jesus Cristo já te curou, já te perdoou. Levanta, seja curado. E na mesma hora, Enéas se levantou. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas,
do seu próprio corpo, assim como um sacrifício só. Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Quando nós vemos esse primeiro tópico aqui, nós podemos ver que João fala assim: olha, eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. João falando, Jesus falando, através da sua palavra: olha, Senhor, eu mostrei quem tu és para aqueles que tu me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. E agora saibam que tudo o que me tens dado vem de ti. Olha a humildade de Jesus, meus irmãos. Jesus fala assim: olha, aquilo que eu entrego não provém de mim, meu Senhor, Pai Celeste, não provém de mim, mas provém de ti. A mensagem que eu entrego àqueles que estavam no mundo provém de ti. Agora estou indo para perto de ti. A oração de Jesus pelo seu discípulo: agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Que eles sejam teus por meio da verdade. Olha Jesus falando, olha, orando pelos discípulos, que eles, Senhor, que nós, Senhor, sejamos teus por meio da verdade, por meio da palavra. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. O nosso Senhor Jesus é lindo, meus irmãos. Essa palavra é linda. Em favor deles. Deus falou assim: olha, em favor de nós, de mim, de você, eu me entrego a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Olha Jesus falando, olha, entregando a responsabilidade para nós. Olha, eu estava aqui, estava entregando a mensagem, mas agora eu vou para o Pai. E através deles, muitos que estão aí fora vão crer na palavra que eles vão entregar, que não provém deles, mas provém de ti, Senhor. Então, meus irmãos, a estrada é longa, a santificação é demorada, mas vale a pena. Nós vamos fazer parte da cidade santa naquele dia. Amém? Vamos no subtópico número 2, a santificação real. Vamos pedir ali o nosso pastor João Paulo para estar lendo aí para nós. Pastor João Paulo. A paz do Senhor. A santificação real é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto, e mesmo assim eles são considerados santos. Por isso precisavam de crescimento espiritual. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta à santificação, os mesmos que ele antes chama santos, isto é, possível porque somos nascidos de Deus e o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Glória a Deus.
Meus irmãos, a santificação real é conhecida como a santificação presente. É aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. É aquilo que nós vivemos dia após dia. Ela é progressiva. Como eu falei no subtópico primeiro. Meus irmãos, ela é progressiva. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Provérbios 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 18. Meus irmãos, somente através da palavra de Deus nos leva o dia perfeito. Somente através dessa palavra de Deus nos leva o dia perfeito. É como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Meus irmãos, aquele que é santo, os céus te reconhecem você na escuridão, dentro das portas, fora das portas, nos becos, nas vielas, dentro de casa, fora de casa. Deus te conhece. Você brilhará, o teu rosto brilhará até o dia amanhecer. A Bíblia diz que o nosso caminho é como a luz da aurora, o nascer do dia, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é de repente, mas vale a pena. Para Deus o espetáculo, meus irmãos, é lindo. Sabe por quê? Porque Ele está nos tornando cada dia mais brilhante para Ele. Muito embora a gente, às vezes, não entenda. O teu rosto tem brilho para os céus, meus irmãos. Quando nós vivemos uma vida de santidade, desta forma, vamos textualizar o significado do nome aurora, oriundo do latim, é uma claridade visível no céu antes do nascer do sol. Olha o que fala. É uma claridade visível no céu antes do nascer do sol. Então você no escuro, você brilha no céu, meus irmãos. No céu, no escuro nós brilhamos no céu. Então, o que indica o começo do dia, no sentido figurado, a aurora significa a infância, a juventude, princípio da vida. Então, portanto, todos nós, como rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Meus irmãos, nós com o rosto descoberto temos que refletir a glória que vem do Senhor. É com o rosto aberto que o mundo tem que ver a diferença no povo santo, escolhido por Deus. É com o rosto descoberto. Essa glória vai ficar cada vez mais brilhante e vai nos tornar cada vez mais parecido com o Senhor, com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando a glória resplandece em nossos rostos, nós se tornamos mais parecidos com o nosso Senhor Espírito Santo. Quando é que nós nos tornamos parecidos com o Senhor Espírito Santo? É quando o mundo começa a ver a diferença no povo escolhido de Deus. É quando você vê um pecador falando assim: rapaz, aquele irmão é diferente. Ou como ele fala, ou como ele procede, ou como ele comporta, ou as vestes dele é diferente, ou o modo de falar. O mundo, meus irmãos, vê em nós, temos que ver em nós a diferença, porque nós somos santos, como Deus é santo, como nosso Senhor é santo.
Então nós descobrimos, nós notamos, temos que notar essa santidade em nós. Não é através do seu irmão, não. Não é através do nosso irmão. É através daqueles que estão no mundo que tem achado diferença em nós. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. Cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como espelho. Então, nosso rosto tem que ser como espelho a glória do Senhor. E como nos tornamos como espelho a glória do Senhor? Quando somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós temos que ser transformados de glória em glória. Mas para que sermos transformados de glória em glória, nós temos que nos santificar a cada dia, nós temos que nos esforçar para que o Espírito Santo venha nos transformar a cada dia, para que a glória do Senhor possa refletir em nós como a sua imagem e a sua semelhança. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto, e mesmo assim eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espiritual. Olha a igreja de Corinto, havia crentes carnais, meus irmãos, crentes problemáticos, crentes cheios de dificuldade. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo exorta eles, e fala assim, olha, por que vivem como se fossem pessoas deste mundo? Por quê? Pessoas dentro da igreja, na igreja de Corinto, meus irmãos. Pessoas que conheciam a verdade, mas tinham uma maturidade espiritual, era imaturo, era cheio de meninice dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo exorta ele e fala assim, por que vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês? Então a igreja de Corinto, com o pastor Roger, era cheia de brigas, ciumeiras. E o Espírito Santo, o poder de Deus não atua em meio, não se manifesta em igreja onde há brigas, onde há ciumeiras. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? O apóstolo Paulo falando, olha, se vocês vivem dessa maneira, eu não vejo diferença nenhuma entre o povo do mundo e vocês que estão aqui. O apóstolo Paulo jogou pesado com eles. Não há diferença. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? E olha o que fala, 1 Coríntios 3, 5, afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. Olha eles falando, o apóstolo Paulo fala para ele, olha, Apolo e eu somos somente servidores de Deus. Meus irmãos, nós somos escolhidos para servir com humildade, com amor. Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Olha ele falando, olha, foi por meio de nós, da nossa mensagem, que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhes deu para fazer. Aí ele fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Ele falou assim, olha, o mérito não é nosso. Eu só planto, eu só rego, mas é o Deus que faz nos crescer. É Deus que nos faz
nos amadurecer de forma espiritual em sua presença. Porém, continua a crescer na graça. O apóstolo Pedro agora já entra e fala assim, olha, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que o chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. O nosso Senhor é santo, o nosso Deus é santo. O Criador dos céus e da terra é santo. E Ele nos exorta à santidade nessa noite. Por quê? Porque vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Deus nos escolheu com propósito, meus irmãos. Com propósito. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos o povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, os mesmos que antes chama santos. Isso é possível porque somos nascidos de Deus, e o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Meus irmãos, se nós temos o Espírito Santo em nós, e se Ele habita em nós, por que não nos viver de maneira santa diante do nosso Senhor e diante do mundo? Nós fomos escolhidos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos para fazermos a diferença. Amém? Prosseguindo. Terceiro subtópico, a santificação futura. Vamos lá, o nosso evangelista Wanderson Martins vai estar lendo aí para nós. Já estamos indo para o final. Subtópico de número 3. A santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo e santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Meus irmãos, o terceiro subtópico, para mim, é dos mais importantes dessa lição. Naquele dia, vai ter recompensa para a tua vida. A santificação futura é o terceiro aspecto da santificação, conhecida também como glorificação. Na ressurreição seremos completos. No dia da ressurreição, o nosso Deus exigirá que nós sejamos completos. Porque aqueles que tiverem falha com nosso Senhor Jesus Cristo, certamente não desfrutará da glória de Deus. Temos que ser completos, puro, limpo, santificado. E isso vai ser quando? Na ressurreição. E isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme ao seu corpo glorioso.
É nesta ocasião que veremos a Deus como Ele é. Essa é a esperança de todo o povo de Deus. Naquele dia vai ter recompensa, meus irmãos. Naquele dia, o presente mais precioso você vai alcançar. É no momento da santificação futura. Meus irmãos, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus irmãos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabem isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos com Ele, como Ele realmente é. Olha a recompensa. Naquele dia, nós vamos ver, nós vamos desfrutar como Ele é realmente. Como veremos como Ele realmente é. Vai ter recompensa, meus irmãos. Vale a pena esperar, vale a pena ter esperança, vale a pena nos santificar. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. 1 João 3:2. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, se essa não for a nossa esperança, o que adianta nós levantarmos as mãos e aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo? O que adianta? Todo servo de Deus tem que ter esperança e a convicção que nós vamos ser salvos, porque nós já fomos justificados, nós já fomos regenerados e nós somos santificados em Cristo. Então nós temos que ter essa esperança. Vamos para o final, subtópico número 4. É possível ser santo? Levita Ariana. Fica atento, meu obreiro, porque aqui é rápido. Levita Ariana, passa para ela ali, meu querido. Para ela ler o subtópico número 4, para nós finalizarmos. É possível ser santo. Sim, é possível e deve ser o desejo de todo cristão se permanecer com Jesus e ter uma vida santa. Assim como o Mestre teve, pela sua infinita graça, Deus concede a vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Assim, Deus disponibilizou a 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E o Espírito Santo e a própria palavra de Deus, o Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundo, do mundanismo. Glória a Deus. É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Então essa primeira parte que nós já vamos sair daqui instruídos pela palavra. É possível ser santo? Sim. E como isso é possível? A partir do momento que nós parecemos com Jesus,
e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Então, é através da infinita graça, Deus concede a vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessam o nome de Jesus. Então, meus irmãos, o nosso Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. Qual o primeiro? O sangue de Jesus. E é por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Como nós temos padecido fora das portas? Será que nós temos humilhado? Será que nós temos suportado as afrontas, as perseguições? Será que nós temos nos calado quando é para nós calarmos? Ou nós temos batido de frente com o inimigo? Meus irmãos, tem momentos em nossas vidas que não é para bater de frente, é para, olha, respirar fundo e clamar por aquela alma, porque ele não tem entendimento da palavra. Nós às vezes precipitamos e fazemos coisa errada. O que eu quero dizer com isso, que o nosso Senhor Jesus, ele padeceu fora das portas de modo calado, mudo. Ele sofreu a chibatada, as perseguições, as afrontas, foi cuspido. Mas é por ele que nós estamos aqui, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e hoje ele reina em nosso meio. E é por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Então o Espírito Santo, o terceiro aspecto, o Espírito Santo e a própria palavra de Deus. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundaísmo. Foi por isso que Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento. Meus irmãos, nós não temos cidade aqui nessa terra. Futuramente nós vamos para Jesus, fora do acampamento. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos, ó, para você ver, a mesma desonra que ele sofreu. Será que nós temos nos suportado as desonras? Tantas desonras, meus irmãos, o povo de Deus tem sofrido. Como nós temos suportado essas desonras? Será que nós temos suportado assim como Jesus suportou? Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. A cidade que nós procuramos virá depois. A cidade santa, a cidade celestial, ela virá depois. Vale a pena padecer fora das portas. Vale a pena nos humilhar fora das portas. Porque os humilhados serão exaltados naquele dia. Os humilhados, meus irmãos, serão exaltados naquele dia. Então, vale a pena padecer fora das portas, amém? Sinopse 3, a santificação tem uma perspectiva passada, presente e futura, destacando a suficiência do sacrifício de Cristo. Conclusão. O nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho em nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos.
Então, olha para você ver a segunda parte. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Lê comigo aquela última parte ali, 1, 2, 3. Somos... Nós somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo, que nós possamos combater o Evangelho através da palavra, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser libertas pela obra do nosso Senhor Espírito Santo. Meus irmãos, fica com essa palavra e guarda essa palavra em teu coração. Eu creio que essa palavra nessa noite tocou a vida de pessoas nessa noite, e que nós possamos guardar e aplicar em nossas vidas a cada dia através da santidade, e com certeza será uma recompensa futura para as nossas vidas. Amém? Pastor João Paulo Moreira estará dando continuidade ao trabalho nessa noite em nome de Jesus.